Olá pessoal, meu nome é Viviane, sou professora da rede municipal e trabalho em duas escolas, no Ladário Teixeira com a EJA e no Otávio Batista com o ensino regular. É um prazer estar aqui com vocês hoje e nós vamos falar um pouquinho sobre matemática. As aulas de matemática, de ciências e de inglês seguirão a temática caminhos e descaminhos nas questões ambientais. Vamos discutir alguns pontos que estão em destaque no nosso cotidiano. Estamos vivendo um momento diferenciado, em quarentena, e isso reflete no nosso dia a dia e, consequentemente, no mundo em que vivemos. Estando em casa, você já parou para pensar na quantidade de lixo que você e sua família produz por dia? O lixo que a sua casa produz é chamado de lixo doméstico. Você sabe separar esse lixo doméstico? No lixo, não misture recicláveis com orgânicos. Essa é a primeira regra. Sobra de alimentos, cascas de frutas e legumes, coloque todos separados. Os vidros, os metais e os papéis têm que ser colocados em sacos separados. Lave as embalagens do tipo longa-vida, latas, garrafas e frascos de vidro e plástico. Seque-os antes de depositar nos coletores. Os papéis, eles devem estar secos e podem ser dobrados, mas não podem ser amassados. Embrulhe os vidros e os materiais cortantes num material separado, num jornal ou numa caixa, para evitar acidentes. Diariamente produzimos uma quantidade enorme de lixo e esse material geralmente não é reaproveitado ou reciclado e acaba indo para os lixões. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes cotidianas que fazem toda a diferença. Segundo a última pesquisa nacional de saneamento básico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, são recolhidas no Brasil cerca de 180 mil toneladas diárias de resíduos sólidos. Mais da metade desse material é jogado sem qualquer tipo de tratamento em lixões a céu aberto. Com isso, o prejuízo econômico passa dos 8 bilhões anuais. No momento, apenas 18% das cidades brasileiras contam com serviço de coleta seletiva. A coleta seletiva, que está sendo implantada gradativamente pela Prefeitura de Uberlândia, vem atendendo aproximadamente 35% da população. A intenção é ampliar esse serviço. Como que ele funciona? Para recolher os materiais separados, o papel, o plástico, o vidro, o metal, o ecocaminhão passa pelas ruas de cada bairro em determinados dias da semana. O veículo é plotado com uma logomarca da coleta seletiva e emite uma sonorização diferenciada, peculiar, para que os moradores saibam que o caminhão está passando próximo de sua residência e assim preparem o material do lixo orgânico ou o material da coleta seletiva e deixe em local apropriado. O lixo recolhido durante essa operação, ele é encaminhado às entidades parceiras da Prefeitura na reciclagem de lixo. Você deve estar se perguntando, por que a Viviane está falando de lixo, de reciclagem, de meio ambiente, de poluição? Pois bem, a matemática nos ajuda a entender melhor o mundo em que vivemos, nos permite ser um cidadão consciente e isso é muito importante. Como que isso pode funcionar? A todo momento, seja nos telejornais, na internet, em revistas, recebemos informações que podem ser mensuradas, medidas numericamente. E hoje acompanhamos uma enxurrada de gráficos e tabelas com dados comparativos sobre a epidemia do Covid-19. Junto com essa pandemia, estamos acompanhando uma mudança no ambiente. Essas mudanças podem ser positivas, tanto no Brasil quanto no mundo. De acordo com a revista Veja, de abril, ela trouxe informações sobre o que está acontecendo no meio ambiente hoje e vamos dar uma lida com carinho para analisar essas informações. Em quarentena, há 12 dias, os moradores de Veneza viram pela primeira vez em muitos anos as águas dos canais da cidade ficarem claras. E até golfinhos, cisnes e cardumes de peixes foram flagrados nadando por ali.
Com fábricas paradas e trânsito quase inexistente, a Itália registrou considerável melhora na qualidade do ar. Revista Veja, abril de 2020. Sabemos que o momento é tenso e em quase todo mundo está difícil ver o lado positivo da pandemia do coronavírus, mas ele existe e é importante podermos colaborar fazendo a nossa parte com a coleta seletiva para, em conjunto, diminuirmos a poluição do nosso planeta. Podemos pensar a respeito dos aspectos do convívio social e a sua importância na atualidade. Então é isso, gente. Hoje nós vamos aprender a analisar gráficos e tabelas. Vamos ver como que constrói um gráfico de setor, como que se constrói um gráfico de colunas e vamos, junto com isso tudo, aprender um pouco mais sobre porcentagem. Agora nós vamos dar uma olhada em alguns modelos de tabelas e gráficos retirados da internet. O primeiro gráfico vai ser um gráfico de colunas. Observa bem o modelo. Essa primeira imagem que vocês têm é uma tabela informativa tirada do portal da Prefeitura de Uberlândia, onde você tem os ecopontos. Aqui você tem apenas uma entrada, que está falando os bairros e os endereços desses ecopontos, certo? Então vamos lá, pessoal. Esse gráfico que está mostrando nessa imagem é o gráfico de colunas. Nele você tem os tipos de aterro, a quantidade de toneladas que são produzidas por ano, nas quais nós temos a quantidade que é colocada em aterros, a quantidade que é colocada para reciclagem, para incineração, nos lixões a céu aberto, na compostagem e outros. Nós vemos aqui que a maioria do lixo produzido, ele infelizmente continua sendo colocado em aterros. Apenas 150 mil toneladas por ano que é colocada na reciclagem. Infelizmente, o número que ainda é colocado nos lixões ainda ultrapassa os 50 mil, né? As 50 mil toneladas produzidas por ano. Então, isso precisa que a gente modifique aos poucos essa utilização do lixo. A gente tem que reaproveitar muito desse material para que ele não seja colocado, a sua grande maioria, nos aterros ou nos lixões. Nesse gráfico de barras, nós temos aqui os municípios, as cidades, as toneladas de lixo produzido por dia, a população e o lixo per capita mensal. E esse lixo é dado em quilos, tá? Então, são várias informações no mesmo gráfico. Você pode notar que a quantidade de quilos produzido por cada pessoa mensal chega até 20 quilos, né? Mais de 20 quilos. E o mínimo produzido chega em torno de 10,5 quilos. Você já pensou nessa quantidade de lixo que você produz por dia, que pode estar dentro dessa variação de 10 a 20 quilos de lixo? Então, é algo que a gente tem que pensar e tem que se policiar para que essa quantidade de lixo diminua, né? Para que a gente produza menos lixo, que esses dejetos sejam reaproveitados, né? A parte de plástico, a parte de vidros, a parte de papel, as embalagens que nós utilizamos no nosso dia a dia, todo esse material, ele deve ser aproveitado. A gente sabe que o vidro, por exemplo, ele pode ser reciclado infinitas vezes. Então, não deixa que esse material seja jogado nos lixões. O outro gráfico que nós vamos analisar aqui fala a respeito do gráfico de setores. A informação desse gráfico, ele traz que as economias de alta renda são as que são responsáveis pela maior produção de lixo no mundo. Aqui nós temos da Ásia Oriental, do Pacífico. Na Ásia Oriental, ela é responsável por 21% dessa produção de lixo. Temos aqui também que a América Latina é responsável por 12%. A Europa e a Ásia Central é responsável por 7%. E se vai à Ásia, por exemplo, o sul da Ásia é responsável por apenas 5% do lixo. E 44% dessa produção está nas mãos dos países de alta renda. Aí vocês têm do lado quais que são os países que estão mais em destaque,
tá certo? Então, nós temos nesse mesmo modelo várias informações. O próximo aqui, que nós vamos utilizar, ele foi tirado da fonte do IBGE, onde ele trabalha a quantidade de lixo, de gramas produzidas de lixo por dia. Então, é uma tabela de produção de lixo diário, onde esse lixo ele foi analisado em gramas. Nós temos a quantidade de lixo produzido por Batatais, a quantidade produzida por Barretos, por Araraquara e por Ribeirão Preto. O que nós vamos fazer com essa tabela? Com essa tabela em mãos, nós vamos produzir um gráfico de colunas. Para produzir o gráfico de colunas, você vai precisar de um eixo na horizontal e um eixo na vertical. Na horizontal, nós vamos colocar as cidades, né? Quais são as cidades? E na vertical, nós vamos colocar a quantidade de gramas que cada cidade produz. Então, nós temos aqui em Batatais, essa quantidade, pessoal, está falando a quantidade de gramas, mas é por pessoa, né? A quantidade de gramas que cada pessoa produz de lixo. Então, nós temos aqui em Batatais 354 gramas, em Barretos 494, em Araraquara 583 e em Ribeirão Preto 700 gramas. Então, a gente pode perceber que em Ribeirão Preto é praticamente a produção individual é o dobro da quantidade que é produzida em Batatais, né? Você nota que a coluna é muito maior. O que você tem que considerar aqui? Você tem o título do gráfico, você tem a legenda, que é muito importante, que é a quantidade de gramas por dia. Você tem um eixo na horizontal, que são as cidades, e um eixo na vertical, que são a quantidade de gramas. Nessa quantidade de gramas, você tem que prestar muita atenção na escala que você vai utilizar. Essa escala ela pode ser mais próxima, por exemplo, de 10 em 10, de 20 em 20, vai depender de você que está construindo o gráfico. Na nossa construção aqui, nós utilizamos de 500 em 500 gramas. Tá? Mas isso você que vai definir, que se você pode colocar de 100 em 100, tá? Você que vai escolher. E a fonte também é importante você colocar. Então, você tem a legenda, que não pode esquecer, você tem o título, você tem os nomes que você vai colocar no eixo, a quantidade que você vai colocar na vertical e a fonte de onde você tirou essa informação. Agora, pessoal, vamos fazer de conta que você está na sala de aula. E você vai imaginar que está você e sua turma e nós vamos fazer uma pesquisa dentro da sala, onde eu vou perguntar alguma coisa para cada um de vocês e vocês vão responder. Aqui nós estamos considerando que toda a turma vai responder a minha pergunta, tá? Então, nessa situação, nós temos o seguinte, eu vou perguntar para vocês o que você faz na hora vaga usando a internet? Por exemplo, o que você pratica quando você está utilizando a internet? Você vai usar jogos, você vai usar rede social, você pode usar simplesmente o WhatsApp, você pode ver informações de jornais ou ler artigos de revista. Então, são informações que eu estou te perguntando e você vai escolher apenas uma opção, tá? Vamos supor que a sua turma utilizou algumas opções fixas. Então, pessoal, vocês vão ter as seguintes opções. Vão ser jogos, vídeos, rede social, WhatsApp e outros. Então, a partir desses dados, nós vamos supor que os seus colegas vão fazer a votação. E a gente vai simplesmente anotar as respostas deles. Então, eu tenho aqui, o primeiro colega votou em jogos, o segundo em vídeos, o terceiro em vídeo. E assim nós vamos completar a nossa tabela, certo? Essa tabela inicial, ela fica apenas para reagrupar os valores. Então, aqui a gente está guardando qual foi a opção de cada colega. Nós vamos pegar esses dados e vamos reorganizar em uma nova tabela, mais limpa, né? Nesse caso aqui, todos os alunos da pesquisa
Todos os alunos da sala responderam a pergunta. Então, nesse caso, 100% dos alunos foram considerados. Então, quando a gente reorganiza a tabela, nós chegamos na seguinte informação. Tem o título da tabela, que fala tabela do uso da internet nas horas vagas. Nós temos as opções e as quantidades. Quais são as opções? Nós vimos que jogos, 8 colegas falaram que sim, que assistem jogos. Vídeos, 7. Rede social, 9. WhatsApp, 4. Outros, 2. E nós temos o total. Qual que é o total de alunos? Você vai somar as quantidades e verificar que se bateu com o total de alunos. Então, quando a gente soma as quantidades, deu 30. Então, foram 30 alunos pesquisados. Com esses dados, nós vamos construir agora um gráfico de barras. Então, nós temos a quantidade de alunos que preferem jogos, a quantidade que prefere rede social, a quantidade que prefere vídeos e a quantidade que prefere o WhatsApp e outros. Tudo bem? Então, com esses dados, nós temos aqui a horizontal e a vertical. Na horizontal, nós colocamos a quantidade de alunos e na vertical, nós colocamos os estilos, o que cada um prefere. Tem a legenda e tem também a fonte. Então, tudo isso tem que ser analisado e é importante todos esses dados na hora que você está construindo o seu gráfico. Agora, nós vamos pensar em outra situação. Vamos imaginar que você trabalha numa fábrica de chocolates e você é responsável pela verificação da linha de produção. Você tem que verificar se a quantidade de recheio está sendo suficiente e é uma quantidade certa dos bombons que são produzidos nessa fábrica. Será que para fazer essa análise, se ela está correta ou não, você tem que experimentar todos os bombons que são produzidos? Será que isso é necessário? A gente sabe que não, você não precisa experimentar todos os bombons para saber se a produção daquele dia está certa. Basta você pegar o quê? Uma amostra dos bombons que foram produzidos naquele dia. Então, se você é responsável durante um mês, você vai pegar amostras diárias durante um mês. Com essas amostras, você saberá se o seu produto está sendo viável ou não. Então, é isso, pessoal. Vocês viram duas situações distintas. A primeira situação, vocês analisavam a questão da sala de aula, onde todos os alunos votaram. A segunda questão falava sobre o chocolate. Então, vocês têm duas situações diferentes. A primeira, todos os alunos foram opinados, tiveram a sua opinião contada. A segunda opção, você pegou amostras diárias. Nós temos aqui a relação de pesquisas. A primeira pesquisa foi uma pesquisa que ela é chamada censitária, onde 100% da população foi pesquisada. Na segunda pesquisa do chocolate, você tem uma pesquisa amostral, onde alguns itens são levados em consideração, para fazer a sua amostra. Agora, pessoal, nós vamos pegar os dados para construir o passo a passo de um gráfico de setores. Observa comigo quais são os dados. Nós vamos utilizar uma tabela que fala a relação do tipo de lixo que nós produzimos no nosso lixo doméstico. Nessa relação tem que 25% desse lixo é constituído de papel, 50% orgânico, 10% plástico, 15% outros, totalizando 100% do lixo. Com esses dados, nós vamos tentar construir o gráfico de setores. Para construir o gráfico de setores, você precisa que esses dados tenham uma relação com os graus. Então, nós sabemos que uma volta completa no círculo vale 360 graus. Então, você pensa o seguinte, se eu tenho 50% do material orgânico, esse 50% vai equivaler a 180 graus. Um quarto de volta equivale a 25%, ou seja, 90 graus. Se 10% de 360, como que a gente vai fazer esse cálculo? Você fala o seguinte, 10% é 10 sobre 100.
Então, 10% de 360, você vai fazer 10 sobre 100 vezes 360, que vai dar um resultado de 36 graus. 15% de 360 seria o equivalente a quê? 15 sobre 100 vezes 360, que vai dar um total de 54 graus. Nós obtemos aqui o percentual relativo ao grau. A partir desse percentual relativo dos graus, nós vamos construir o gráfico de setores. Para construir o gráfico, nós usaremos o compasso e o transferidor para medir os graus. Para construir no Excel, nós escolhemos o tipo de gráfico e precisamos da tabela percentual. Com estes dados, será o suficiente para gerar o gráfico de setor ou de pizza, como ele também é chamado. É visível as porcentagens de distribuição no gráfico. Então, nós temos aqui no gráfico 15% representado em amarelo, 25% representado em azul, 10% em lilás e 50% em bege. Então, você tem a legenda e o título o título do gráfico de setores. Então, ele é simples de ser construído. Basta você ter as porcentagens em mãos para poder fazer essa relação com os graus. Para iniciar a construção do gráfico de setores, você tem que ter a tabela inicial dos dados que você vai utilizar na construção, isso aqui dentro do Excel. Então, você vai ter essa tabela, você vai marcar essa tabela com os dados que você vai utilizar, inserir o gráfico. Aqui estão os tipos de gráficos. Você vê gráfico de pizza ou gráfico de setores, ele já vai vir com os dados que você já definiu. Então, aqui você pode colocar mais os rótulos, que são os números, as quantidades definidas para cada setor. Você pode colocar a legenda, que já está aqui com as cores, o que cada um significa. E você pode alterar aqui o tipo de gráfico. Você vai apagar esse nome que está escrito e escrever o que você interessa. No nosso caso aqui, ele está falando de produção de lixo ou tipos de lixo, tá? Tipos de lixo. Então, você vai digitar isso daqui conforme você precisa. É isso, a construção do gráfico no Excel. Para construir o gráfico de setores, você vai precisar inicialmente do compasso e do transferidor. Com o compasso, você vai pegar a ponta seca do compasso e a ponta com grafite. Com a ponta seca, você vai centralizar aonde você vai construir o seu gráfico de setores e vai fazer o círculo. Feito o círculo, você vai, com o transferidor agora, posicionar o centro do transferidor com o centro do círculo. Então, você vai posicionar aqui o centro do transferidor com o centro do círculo. Aqui você tem a graduação dos graus, de 0 a 180. Então, eu vou marcar o 0 e vou marcar o 180. Feito isso, você vai pegar a régua e vai traçar a semicircunferência. Então, você tem aqui a sua circunferência dividida em duas metades, 180 graus cada uma. Já vamos colocar aqui 180 graus, em cima também 180 graus. Só que os nossos ângulos que nós precisamos montar nesse círculo é 180 graus, 90 graus, 36 graus e 54 graus, certo? Então, 180 já está aqui, 90 graus agora. Com o transferidor novamente no centro do compasso, marcando os dois pontos aqui, você vai marcar o 90 graus, que está aqui o 90 graus. Então, você vai ligar esses dois pontos e você vai ter duas partes que representam 90 graus. Então, essa de cá nós vamos chamar de 90 graus. Vamos dividir essa outra parte restante no que falta, ou 36 ou 54. Vou pegar o 36. Para marcar o 36, você vai posicionar novamente o seu transferidor com o centro, marcando no centro do círculo, e vou contar essa parte de fora aqui. Vou usar 0, 10,
20, 30, 35, mais uma graduaçãozinha aqui para dar o 36. Então, eu vou ligar esses dois pontos e vou formar essa parte de cá tendo 36 graus. Então, olha aqui. Liguei, então essa parte aqui vale 36 graus. O que sobrou do seu gráfico, essa parte restante, vale o quê? 54 graus. Se você somar todos os ângulos, vai ter um total de 360 graus. Então, aqui nós temos a construção do gráfico de setores. Então, nós podemos revisar o seguinte, que nós falamos da importância da separação do lixo, né? Nós falamos na diferença do lixo domiciliar e da importância da coleta seletiva. Nós falamos dos impactos do meio ambiente que o lixo pode provocar. Nós falamos do impacto da quarentena e do isolamento social no meio ambiente e da poluição do ar e dos lagos. Nós vimos que a matemática ela pode ajudar a interpretar todas as informações que estão presentes no nosso dia a dia, tanto nas mídias, quanto nos jornais, quanto nas revistas. Nós vimos também que nós podemos analisar esses gráficos que estão aí presentes nas revistas, nos jornais, e que nós somos capazes de fazer isso. Nós vimos a diferença entre pesquisa amostral e pesquisa censitária. Nós vimos como que se constrói um gráfico de setores a partir de alguma porcentagem, né? E na próxima aula, vocês vão ter, tanto em ciências quanto em inglês, questões que falam sobre o meio ambiente. Em ciências, vocês vão aprofundar um pouco mais sobre poluição e sobre outros temas que estão relacionados com a poluição. Em inglês, vocês vão ver a questão do convívio social. Nós vamos ver como que a questão do isolamento social pode interferir no nosso dia a dia, tá? Enquanto alunos. Então é isso, pessoal. Lembrando que as atividades de matemática, de ciências e de inglês estarão lá no portal. Dá uma olhadinha, vamos treinar mais um pouquinho, construir alguns gráficos que com certeza terão atividades de construção de gráficos. Faz o passo a passo, reveja as aulas que também estarão lá no portal e tome um pouquinho de cuidado. Saia com proteção, coloque a sua máscara, vamos nos cuidar um pouco mais, tá certo? Vejo vocês na próxima aula e até breve. Tchau, tchau!